Obrigado pelo privilégio que temos de estar adorando ao Senhor, de estarmos reunidos aqui, Senhor. E a Tua palavra diz que é maravilhoso esse momento, o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor está aqui, Senhor. Tu estás nesse lugar, a Tua mão está estendida sobre cada um de nós. O Senhor é aquele Pai que abençoa, e nessa noite o Senhor está com a Tua mão estendida abençoando, querido. Eu percebo um ambiente favorável para a bênção do Senhor ser derramada sobre a sua vida. Eu percebo um ambiente tremendo, sobrenatural. Deus está dizendo para você: eu cuido de você, eu sou o teu Pai, eu sou aquele que te supre, te sustenta, te ajuda. Descansa o teu coração no Senhor, confia em Deus, aleluia. Essa paz é maravilhosa, essa paz é sobrenatural, essa paz nós recebemos em Jesus. Queridos, hoje é dia 6 de agosto, 6/8, e no dia 7/8, amanhã, 7/8 de 1988, metade aqui não era nascido. Dia 7/8 de 88, eu entrei numa igreja. Na verdade, eu não queria estar lá, mas eu fui porque eu não podia ir onde eu queria ir, porque tinha brigado semana passada no baile, daí me prometeram de me bater lá. Eu não gosto de apanhar muito, sabe? Daí eu não pude ir no baile, daí eu acabei indo para a igreja. Me levaram. Um amigo. Você tem um amigo assim que te leva para a igreja? Esses são bons amigos. Esse amigo me levou para a igreja, e naquela igreja, aquele dia, estava tendo um teatro. A Jocum estava lá apresentando Mãos Vazias. Mãos Vazias é assim: Jesus volta, e Jesus começa a chamar as pessoas pelo nome. Ricardo, apresente-me suas mãos. E vinha o Ricardo lá: Senhor, eu levei meus amigos para te conhecer, eu servi ao Senhor, eu estava na igreja. Márcia, e vinha a Márcia: Senhor, eu evangelizei as crianças e tal. E daí Jesus: mostre suas mãos. Daí ele falava assim, Jesus falava assim: entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E daí ele chamou lá uma menina chamada Jane: Jane, cadê você? E de repente um grito lá: não! Gritamos, sai esse grito, né? Eu não posso me apresentar, Senhor, eu não estou pronta ainda. Eu estava com os meus amigos, eu estava estudando, eu estava, longe. Eu não posso me apresentar, Senhor, agora não. E eu falava: Jane, vem, apresente-me suas mãos. E ela, e daí tinha aquele teatro, umas pessoas lá que eram tipo os demônios lá, e vinha e pegava ela e jogava para o inferno, e eu estava ali. Eu falei: agora vai chamar o meu nome. Adilson! E eu ia falar: uau! Sei lá, cara, me deu um negócio. Eu falei: sou eu. Essa peça é para mim. Jesus vai voltar. E eu estou tão enrolado. Eu era gente boa, não era ruim. O problema é isso: às vezes a gente acha gente boa, não sou bom. Minha mãe sempre falou que eu sou bom, né? Quando as pessoas falam: daí, tudo bem, tudo bom? Minha mãe falou que eu estou sempre bom. Mas eu não estava bom. Eu andava todo de preto. Era dark. Imagina eu todo de preto, dark, né? Aquelas rouponas, capas assim, coturnão, lecheval. Israel usava lecheval antes de ir para o quartel. Não, era Snake, acho que era Snake o nome daquilo, cara. Snake, acho que era, quer dizer, cobra, né? Commander. Eram uns negócios loucos assim, umas correntes. Brinco eu não usava, meu pai era brabo, né? Meu pai não deixava furar a orelha, né? Daí eu não usava brinco, mas eu fazia brinco, eu era ourives, né? Então eu fazia uns brincos lá e grudava aqui assim, e ia lá todo, né? E daí esse dia eu não pude ir para o baile, porque a gente tinha brigado lá e eu ia apanhar se eu fosse lá. O pessoal falou: não vai lá não, vai dar ruim. E daí eu fui para a igreja, e nessa peça, então, antes de terminar a peça, eu estava lá na frente chorando, entregando minha vida a Jesus. Há 35 anos atrás, dia 7/8/88, eu não esqueço essa data nunca, porque foi o dia em que eu nasci, foi o dia em que eu encontrei Jesus, foi um dia em que eu nasci de novo. O Senhor me tirou das trevas, dark, né? Das trevas, me transportou para a sua maravilhosa luz. Então amanhã eu estou de aniversário. Amanhã eu faço 35 anos que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu aceitei Jesus, que eu
reconheci Ele como meu Salvador e Senhor, e eu aguardo o dia em que Ele chamar Adilson, eu falar, opa, Adilson, ei Jesus, ó. Tem muito que fazer ainda, sou uma obra inacabada, mas Deus já fez muita coisa. E hoje pela manhã, na semana a gente vai pregar e culto de Santa Ceia, a palavra tem que ser assim, né, um pouco mais resumida, um pouco por causa do tempo e tal, a gente gosta de horário, e daí eu tinha uma palavra para trazer, mas de hoje de manhã, bem cedo, botei o relógio para despertar, e antes do relógio despertar eu acordei, e Deus falou no meu coração essa palavra, Deus ministrou o meu coração, e eu levantei, já peguei, comecei a escrever, desci lá embaixo, fiz um café, né, a minha mulher gosta de tomar um cafezinho quando acordo, eu faço café lá em casa, e meu café é bom pra caramba, né, e daí eu fiz o café, mas fui ali, comecei a escrever, e daí Deus foi falando, e Deus me deu, uma mensagem toda assim, eu falei, uau, Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, diz o seguinte, Gênesis 1, de 1 a 3, pode ser na ACF mesmo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento tão gostoso de celebração, de louvor, de adoração ao Teu nome. Obrigado pela Tua graça revelada, Senhor, e sendo derramada nesse lugar. Tua graça, Senhor, que transborda aqui, Senhor. Obrigado porque Tu estás nesse lugar e nós podemos sentir a Tua presença e nós nos deleitamos na Tua presença, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui por engano. Deus, assim como naquele dia 7/8 de 88, eu não estava ali por engano, eu nem queria estar ali, Senhor. Mas o Senhor sabia que aquele era o meu momento, aquele era o dia, aquele, Senhor, era o tempo, Deus, perfeito, era o Teu kairós, era o tempo do Senhor na minha vida, Senhor. Deus, eu creio que cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus, mesmo aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor amado, esse é o tempo, esse é o dia, esse é o momento do mover do Senhor em favor dessa vida, e nós estamos abertos ao Senhor, Deus. Continua ministrando nossas vidas, fala conosco, eu me rendo a Ti, eu quero ser útil a Ti, Senhor, para que a Tua palavra flua, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Queridos, é interessante que esse texto, a Bíblia começa mostrando a situação da terra, a situação do mundo, a situação, sabe, que estava a terra antes da ação de Deus. O texto fala, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sabe, querido, imagina você como era a terra sem Deus, sem forma. Como assim sem forma? Sem forma. Defina sem forma. Não tem como definir, não tem forma. Aquela coisa assim, um amontoado de coisas, uma bagunça, uma desordem, um caos completo. E essa era a terra sem Deus, era um caos, sem forma, vazia. Não tinha nada, nada preenchia, não tinha nada, sabe, era um vácuo, um buraco negro, e o texto fala, e havia trevas sobre a face do abismo, um abismo, sabe, é uma queda sem fim, é uma ruína sem fim. Essa era a situação da terra sem Deus. A gente cantava, quando eu me converti, era o Rick Parede, né, era uma das músicas, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E diz assim, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. A gente cantava isso. A terra era sem forma e vazia. Então, queridos, essa era a ação, essa era a terra, a situação da terra. Sabe, antes de Deus era um caos. Não tinha nada, não tinha sequer forma. Não tinha forma, era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus começa a agir. E a primeira coisa que Deus faz, Deus diz assim, haja luz. Haja luz, sabe por quê? A luz nos faz enxergar direito. A luz nos faz ver, nos mostra a realidade. A luz nos mostra a verdade. Sabe, amado, tudo estava em trevas. Quando nós estamos na escuridão, sabe, imagina você no escuro. Qual que é a maior escuridão que você já viu? Quando apaga a luz do quarto, não fica nada. Às vezes eu viajo de noite, eu gosto de viajar de noite, prefiro. E às vezes viajando à noite, quando naquelas estradas assim, não tem ninguém, eu desligo a luz do carro assim, fica aquele breu.
Mas mesmo assim ainda tem a luz da lua, tem umas estrelas, uma casinha ao longe, mas nós não temos noção do que era a terra sem Deus, do que era a terra antes do agir de Deus. Havia trevas, sabe? E quando nós estamos na escuridão, nós temos dificuldade de enxergar as coisas, não é verdade? Quando nós estamos na escuridão, nós temos dificuldade de andar, nós andamos apalpando, nós andamos tateando, nós tropeçamos, nós caímos. Eu vou dizer para você, assim é a vida do homem, assim é a vida daquele que anda sem Deus, assim é a vida daquele que se distancia de Deus. O homem sem Deus, a pessoa sem Deus, ela vive nas trevas, e um dos sinais que ela está nas trevas, é que ela vive tateando, ela tropeça, ela cai, ela começa um projeto, e ela vai, daqui a pouco não dá certo, parece que ela cai, ela se levanta machucada, e ela vai fazer outra coisa, e ela se casa, e daqui a pouco não dá certo, ela arruma outro casamento, e é pior ainda, e ela abre uma empresa e não dá certo, e ela tenta isso e não dá certo, e os seus sonhos são frustrados, sabe, nada dá certo, porque, querido, longe de Deus nós estamos nas trevas. Você está entendendo? E quando estamos nas trevas, quando estamos na escuridão, nós não enxergamos direito. Eu vou dizer para você que essa é a vida de muitas pessoas, que andam longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Sabe, essa era a minha vida sem Deus. Andava longe do Senhor, andava longe, eu era, entre aspas, gente boa, bom filho, trabalhava, mas eu sabia a escuridão que pairava sobre a minha vida quando eu estava sozinho no meu quarto. Eu comecei a morar, eu construía um quarto para mim nos fundos da casa do meu pai, da minha mãe, nos fundos. Eu entrava por fora e tinha lá a minha chave, era lá o meu lugar. Porque quando você começa a andar nas trevas, você começa a se afastar das pessoas que te amam. Você começa a se afastar de gente que quer o teu bem. Você começa a se afastar de pessoas que se importam com você. E eu não queria ficar junto com meu pai, com a minha mãe, lá com meus irmãos. E eu fiz um quarto lá fora, e eu dava a volta. Eu chegava nas madrugadas, e eu tinha a minha chave, eu entrava, e eu deitava ali. Queridos, era uma escuridão terrível, era um vazio terrível, era uma tristeza terrível, era uma angústia terrível. Eu botava a cabeça no travesseiro, eu sabia que eu era infeliz, eu sabia que, por mais que lá no som, eu sempre fui uma pessoa alegre, sorridente, brincalhão, piada nova eu sabia sempre. Mas naquela hora, era eu sozinho. Nem Deus. Deus estava lá, mas eu estava longe dele. Eu não queria, sabe, eu não gostava de crente, porque crente fala a verdade, crente toca na ferida, crente fala o que você não quer ouvir. E a minha mãe era uma crente chata. Ela ficava lá, filho, estou orando por você. Ai, que raiva. Deus estava agindo. Querido, era assim, porque longe do Senhor andamos em trevas. Daí eu achei um grupo que vestia tudo de preto, dark. Dark em inglês é escuro, escuridão. Escuridão. Então Deus começa a agir, Deus chega ali naquele cenário, a terra sem forma e vazia. É a primeira coisa que Deus faz, Deus diz, haja luz. Fiat lux, haja luz. Né? Fiat lux, haja luz. Sabe, querido, haja luz. E quando a luz vem, Deus começa a colocar forma nas coisas, as coisas começam a se ajustar. Porque é interessante que a pessoa que está nas trevas, ela está agindo errado, fazendo errado, mas ela não sabe, porque está escuro. Ela não sabe se a roupa dela está rota, está suja, está rasgada, está toda, sabe por que ela está no escuro? Ela não sabe nem o mal que ela está fazendo para si mesma, porque ela está no escuro, então não é apontar o dedo. Eu falei, ei, você precisa de luz, você precisa de Jesus. Então diz Deus, haja luz. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, também o começo, Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E João, capítulo 1, e versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, está falando de Jesus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o 4 e o 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amado, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz, sabe, que ilumina, que traz, sabe, uma visão diferente.
Jesus é a luz. Em Gênesis 1 havia um caos, havia nada, um vazio, um abismo, trevas. João 1 fala, olha, no princípio, no começo era o verbo, Jesus estava ali, e ele era a luz. Quando Deus fala, haja luz, a situação muda. Eu vou dizer para você, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a situação muda. Quando Jesus entra numa casa, a situação muda. Quando Jesus entra num casamento, a situação muda. Quando Jesus entra no teu coração, a situação muda, a história muda, o panorama muda, sabe, tudo muda, querido. Jesus disse lá em João 8,12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amado, Jesus entra e Jesus muda a história. Jesus entra e Jesus muda o cenário. Jesus entra e Ele transforma. Jesus transforma. Sabe, Deus foi gerando vida naquele Éden, naquela terra sem forma. Deus foi, e Deus, sabe, era um caos, era um lugar, como o texto fala, sem forma, vazio, e havia trevas. Daí Deus começa a agir, daqui a pouco Deus começa a criar, Deus começa a mover. Deus então faz separação da luz das trevas, da água com a terra seca, e Deus diz assim, haja plantas, e Deus começa a formar, e Deus haja animais, haja peixes, haja aves, enfim, Deus começa a gerar. Daqui a pouco você vê um jardim do Éden, um lugar de delícias, um lugar de descanso. Você vê a transformação que acontece. Por quê? Porque a luz entrou, porque Jesus entrou, porque Jesus começou, sabe, esse processo poderoso de transformação. Assim como a terra sem Deus não tinha forma, não tinha, sabe, nada, era vazia. Assim a vida do homem sem Deus. Mas quando Jesus entra, quando Jesus chega, quando Jesus começa a mover, querido, as coisas mudam. Uma outra música, que era a música do meu tempo, você já fica assim, né? É aquela assim, ó. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu precisava do pessoal do Beck aqui, né? Que eu tiro lá em cima. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sabe, querido, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, sabe, isso é um divisor de águas. Assim foi comigo há 35 anos atrás. A minha vida sem Jesus era sem forma, vazia, era, sabe, era horrível. Aparentemente parece que não, mas querido, sem Jesus é assim. Mas naquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus, as coisas começaram a mudar. Deus começou a tirar aquele vazio, Deus começou a transformar, porque sabe, querido, Deus é perito em transformar vidas. Fala para quem está ao teu lado, Deus é perito em transformar vidas. Deus é perito em mudar a situação, Deus é perito em mudar a circunstância, e esse Deus ama você. E esse Deus se importa com você. E esse Deus, Ele quer, sabe, que você viva uma vida plena e abundante. O texto fala, sabe, a terra era sem forma e vazia. A vida de muitas pessoas sem Deus é assim, que é vazia. Você tenta preencher com coisas, mas abismo é um lugar, sabe, é queda sem fim, é um poço sem fundo. É um buraco negro. Sem Deus, você tenta ser feliz. Cara, se eu beber tudo, eu vou ser feliz. E bebe, e não é feliz. Não, se eu beber socialmente, eu vou ser feliz. E bebe, e não é feliz. Se eu arrumar alguém, eu vou ser feliz. Daí não é feliz. Mas se eu tiver dinheiro, não é feliz. Mas se eu, não é feliz. Mas se eu cheirar, beber, fumar, não é feliz, querido. Porque só Jesus pode, sabe, restaurar, mudar, transformar uma vida. Só Jesus. A terra era sem forma e vazia antes de Deus. A terra depois de Deus se transforma num jardim, o jardim do Éden. Tem um rio, tem ouro, tem tudo. Meu amado, eu vou dizer para você que o homem sem Deus, o homem longe de Deus, o homem afastado do Senhor, eu tenho certeza, é vazio. É vazio. É vazio. Pode camuflar, pode fazer de conta, pode, querido, é vazio, e é uma busca desenfreada para encher esse vazio, e não enche, porque é só Jesus. Então o texto fala também que Jesus, Ele é a luz do mundo, e quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele texto lá de Lucas capítulo 15,
da mulher, da dracma perdida, quando ela perde a dracma na casa, primeira coisa que ela faz, ela diz o texto, ela acende a luz. Ela varre a casa, ela começa a procurar, porque eu vou dizer para você, só vai ter mudança na sua vida quando Jesus entrar, quando você acender a luz, quando você começar a olhar, não, aqui está difícil, não, aqui eu tenho que ajustar, eu tenho que melhorar aqui, como a pastora Rose falou, eu tenho que melhorar essa situação, eu tenho que acertar isso, tem um problema aqui, eu preciso resolver, eu preciso acertar, pedir perdão, eu preciso reconciliar, eu preciso ajustar isso. Quando Jesus chega, amado, nós começamos a olhar para nós e falar, puxa, como eu sou pequeno, como eu sou pecador. Quando nós nos colocamos diante de Jesus e olhamos para a santidade dele, olhamos para quem é Jesus, esse Jesus que é tão poderoso, que nos ama. A gente fala, puxa, eu preciso melhorar muito. Porque Jesus é um padrão maravilhoso, ele é o modelo. E quando nós nos encontramos com Jesus, querido, nós começamos a mudar o nosso modo de andar, já não andamos nas trevas, já não andamos tateando, já não andamos caindo, já não andamos prostrados, nós nos levantamos e andamos, mesmo no meio de dificuldade, de luta, de problema, de tribulação, mas nós avançamos porque Jesus está conosco. Eu vou falar uma coisa para você, o único que pode preencher o vazio do coração do homem é Jesus. Isso não é, querido, uma frase feita. Isso não é, uma mensagem de para-brisa de carro, de para-choque de carro, não. Isso é real. No carro do Cláudio e da Cleusa ali, está escrito assim, sem Deus, sem chance. A gente arrumou aqui a ceia ontem, a mesa, eles arrumam assim. E daí saímos e eles foram no carro da frente e eu atrás, eu estava, que legal, sem Deus, sem chance. Sabe o que isso quer dizer? Sem Deus, sem chance. Seja um pregador agora, fala para quem está ao teu lado. Sem Deus, sem chance. Não tem jeito, querido. Você pode tentar, você pode se esforçar, você pode, mas eu vou me esforçar, porque eu vou viver sem Deus. Você vai, não dá. Você lembra daquela musiquinha? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, sem Deus não dá. Então, querido, naquele dia 7/8/88, eu ouvi aquela palavra, e naquele texto, naquele teatro, uma coisa ficou clara para mim, Jesus vai voltar. E eu vou me apresentar a Ele, queira ou não queira. Estando pronto ou não estando pronto. Jesus vai voltar e eu vou me apresentar a Ele. Porque a Bíblia fala, todo joelho se dobrará. Um dia todos nós daremos conta do que tivermos feito por meio do corpo. Um dia, todos nós, eu, você, esse que está ao teu lado, esse que está na tua frente, o irmão da galeria, o irmão da casa, todos nós um dia vamos estar diante de Deus. E naquele teatro eu senti a aflição do coração. Se Jesus voltasse ali, eu estava pego. Pego é fácil, né? Eu estava condenado, eu estava fadado ao inferno, queridos. Eu estava morto, frito e mal pago. Então, eu entreguei minha vida a Jesus. Então eu fui à frente e falei, Jesus, eu me rendo. Eu admito que eu preciso de Ti. Jesus, eu admito que não tem. Eu não é lá, eu já fui dark, metaleiro, nunca fui punk, eu sempre gostei de tomar banho, sempre fui limpinho, né? Os punk não tomam banho, não. Já fui de muitas tribos, tentando achar um jeito de me livrar de Deus. Tentando dizer assim, não, acho que eu não preciso de Deus. E eu descobri que sem Deus, sem chance. Sem Jesus não dá. Eu descobri que Jesus Cristo mudou meu viver. Eu descobri que, sabe, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu descobri essas coisas. Eram umas músicas feias que eles cantavam naquela época, né? Era demais aquilo, queridos. Mas é real. Então o que acontece, meu querido, nessa noite? Sabe o que eu quero dizer para você? Que não dá para viver longe de Jesus. Que não dá para andar longe dele, não dá para se distanciar de Deus, não dá para excluir Deus da sua agenda, não dá para excluir Deus da sua vida, não dá para excluir Deus da sua história. Ei, você que está me ouvindo, presta atenção nisso. Sem Deus você está fadado à condenação eterna. Não tem brincadeira, não tem jeito lá de mandar WhatsApp para mamãe, mamãe me acuda, não. Não tem jeito de pastor, vem aqui orar por mim, que eu já fui para o inferno. Não dá, irmão.
É hoje. Hoje é o tempo. Então, queridos, eu digo para você, Jesus veio e Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para dar uma nova forma, para mudar a nossa história. Alguém já disse uma vez que Deus forma, e Deus formou o mundo, Deus formou as coisas, Deus forma. O diabo deforma, porque o diabo vem para deformar. A Bíblia fala em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo quer deformar você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O diabo quer te deformar. Ele quer te destruir. O diabo vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida. Então Deus forma, o diabo deforma, mas Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo transforma. Então nessa noite, querido, eu queria que você guardasse na sua mente, não tem condições, não dá para viver sem Deus. Ah, mas é muito difícil ser crente, pastor. Difícil é ir para o inferno. Ah, mas não dá, pastor, é muito difícil ser crente, irmão, tem que se render a Jesus e deixa Ele. Conduz Ele, a Bíblia fala lá em Salmo 37, fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Só entrega a sua vida, entrega o teu coração. Salmo 37:5, Júlia. Entrega seu coração, entrega a sua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará, no mais Ele fará. Sabe, querido, nessa noite, o que eu queria que você pudesse pensar comigo é isso, que Deus, Ele veio para mudar, e Ele mudou o mundo, Ele transformou o mundo. Jesus veio para mudar a minha vida e a sua vida. Depois de nos salvar, Jesus ainda nos convida a assentar à mesa com Ele. Ele nos convida hoje à noite de Santa Ceia, é momento de nós assentarmos à mesa com o Senhor, e a Santa Ceia, querido, é a reunião daqueles que eram um dia vazios. A Santa Ceia é a reunião daqueles que eram um dia sem forma, vazios, viviam nas trevas, mas hoje foram transformados, e podem ter comunhão com Deus. Por isso é tão importante participar da Santa Ceia, porque é a reunião dos transformados, a reunião daqueles que foram alcançados, daqueles que realmente eram vazios, andavam nas trevas, viviam, não tinham nem forma, mas hoje pertence a Jesus. Nessa noite, querido, eu queria que você pensasse comigo, como é que é a sua vida sem Deus? Como é que dá para viver sem Deus? Como é que tem gente que pensa que dá para viver sem Deus? Querido, a vida é tão passageira nessa terra. Não dá para viver sem o Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. E eu queria que você pudesse, conjecturar, pensar no seu coração aí, o que seria de você sem Deus? O que seria de mim, o que seria de nós sem Deus, se naquele dia Jesus não tivesse me alcançado, querido, se naquele dia eu não tivesse, entendido a mensagem do Evangelho que Jesus Cristo veio para resgatar, para buscar aqueles por quem Ele morreu um dia, se eu não tivesse entendido que Jesus Cristo pagou um preço na cruz para me salvar, eu ia passar o tempo da briga da balada, eu ia trocar de balada, ia continuar naquela vida. Muitos amigos meus infelizmente morreram, alguns foram presos, glória a Deus, alguns se converteram e servem ao Senhor, mas eu, naquele dia, recebi o perdão dos meus pecados. Jesus Cristo encheu meu coração com a presença dEle, e Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou a minha história, Jesus Cristo mudou a minha vida. E nessa noite, dia 6/8/2023, 35 anos após, eu estou aqui para falar para você, a coisa mais importante, a coisa mais significativa, poderosa que eu fiz na minha vida, foi um dia, entregar minha vida a Jesus. Talvez nessa noite você está aqui, você tem vivido uma vida vazia, você tenta preencher com coisas, você tenta, achar o que fazer, você tenta viver sem Deus, mas olha, não dá. Talvez você se enterrou no trabalho até o pescoço, você está trabalhando, eu me enterrei no trabalho porque assim eu esqueço dos problemas. Ei, um dia o trabalho acaba, e Jesus é o único que pode mudar teu destino, a tua história, a tua eternidade. Talvez você se enfiou em vícios, bebida, cigarro, droga, sei lá o que, jogos, pornografia, mentira, orgulho, vaidade,
Você se enfiou em um monte de coisa, em nada. Só Jesus pode mudar a tua vida. Fica de pé se você pode. Queria que toda a igreja ficasse de pé. Só Jesus pode mudar o destino do homem. A terra sem Deus era sem forma e vazia. Havia trevas, havia abismo. A vida do homem sem Deus é sem forma, é vazia, é uma desilusão total. Mas hoje Jesus está aqui para mudar a tua história. Jesus está aqui para mudar a tua história, querido. Como que faz, pastor, para Jesus mudar a minha vida? Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a tua casa, a tua família, teu casamento, teu lar. Entrega o seu coração para Jesus. Renda-se a Ele. Aquele dia 7/8/88, eu nem esperei fazer o apelo. Eu vim para frente, eu entreguei minha vida a Jesus. Falei: Jesus, eu estou aqui e eu preciso de Ti. Eu quero ser transformado. E Jesus Cristo mudou meu viver. Eu quero convidar você que nessa noite quer se livrar desse vazio, quer se livrar dessa vida, sabe, essa vida tão vazia, tão terrível. Eu quero convidar você a nessa noite sair da tua cadeira, sair do teu banco, você lá na galeria. Jesus está falando com você. Você está tentando preencher com coisas, ei, não, é só Jesus. Desce, vem aqui à frente. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque nessa noite Jesus quer mudar a tua história, quer tirar essas trevas, quer tirar esse vazio do seu coração. Ele quer abençoar você, Ele quer transformar você, Ele quer cuidar de você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Irmão, deixa esse irmão passar, ele quer sair, você está segurando ele. Libera aí, deixa ele ir. Pede licença aí, fala: irmão, estou indo lá, vem comigo. Esposa, traz o marido traz a esposa, traz os filhos aí, em nome de Jesus. Jesus muda a história, Jesus muda a eternidade, Jesus muda o quadro. Nessa noite que eu vou dizer para você, Jesus quer mudar a tua história. O homem sem Deus, ele vive na ansiedade, ele vive um vazio, ele vive, sabe, uma depressão. Mas hoje você pode entregar a tua vida a Jesus. Você pode entregar a tua casa, teu casamento, a tua história. Ah, pastor, eu já sirvo a Jesus. Talvez você está afastado, talvez você está meio longe, talvez você está frio espiritualmente. Vem aqui à frente, querido. Eu tenho certeza de que Deus quer fazer algo lindo e maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus quer mudar a tua história, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai. Eu creio que precisamos, a Deus, viver essa transformação. Eu creio, Deus, precisamos, Senhor amado, ser transformados. Precisamos, a Deus, estar diante do Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Senhor, ó Pai. E nessa noite nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida no Senhor. Essa vida talvez vazia, essa vida talvez, Senhor amado, tão, Deus, sem razão, sem motivo, sem uma expectativa. Eu creio que o Senhor quer mudar e moldar e transformar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra, Senhor, e vem transformar essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Declara: Jesus Cristo mudou meu viver. Declara essa canção, declara para Jesus mudou, sabe, começa a pensar nas mudanças que Ele fez. Começa a pensar nas mudanças que Ele fez na tua vida.